Sejam todos muito bem-vindos à nossa Rádio DX, do DX Clube Sem Fronteiras. Olá amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos à nossa Rádio DX. Começando nossa programação na noite de hoje, dia 9 de junho de 2023. Na produção e apresentação, Antônio Avelino, direto dos estúdios do DX Clube Sem Fronteiras. Hoje o nosso programa Boletim DX é o de número 131, ok? Teremos aí a participação do nosso amigo Daniel Camporini com histórias de rádio. Hoje vamos ter aí a história da Rádio Maurício, história também da rádio emissora oficial de Angola, ok? E várias outras informações na programação na noite de hoje, ok? Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Você está na nossa Rádio DX. Sejam todos muito bem-vindos Essa é a sua rádio. Ligada em você. Olá amigos do programa Boletim DX, aqui quem vos fala é o jornalista Cefas César da cidade de Extremóis, Rio Grande do Norte. Eu também sou dexista, né, e quero mandar um abraço aí para esse grande comunicador que é o nosso amigo Antônio Avelino, né, um abraço para todos que estão na sintonia desse programa aqui no qual eu sou cadeira cativa. Tudo de bom e um forte 73 para cada um de vocês. Muy buenas noches. Felicito al DX Clube Sem Fronteiras por su primer década de existencia. Club que está ubicado en Caruaru, Pernambuco, Brasil. Mismo que dirige el amigo y colega Antonio Avelino, esperando que sean muchas décadas más de éxito para este club y sus integrantes. Les saluda desde la ciudad de Pachuca, en México, su amigo Martín Herrera, con indicativo de radioescucha, xilófono Eco 1024 Sierra Whisky Lima, y como radioaficionado, xilófono Eco 1 Mike Hotel Juliet. 73 desde México. A melhor programação, porque você merece. Las transmisiones de radio en la isla de Mauricio se inician el 9 de agosto de 1927 a cargo de Charles Jolivet, que puso en funcionamiento en su vivienda, ubicada en la localidad de Beaubassin, una emisora de onda media de 1 kilovatio de potencia, con un transmisor de origen estadounidense que al aire él identificaba como Radio Mauricio. Eran transmisiones de apenas 1 hora al día. Un tiempo después, traslada la pequeña emisora a la planta alta del Teatro Rose Hill, emitiendo programas que básicamente estaban compuestos por noticias y música grabada. La emisora se mantiene activa, aumentando las horas de transmisión, pero al estallar la Segunda Guerra Mundial en 1939, el gobierno se hace cargo de la emisora, que queda a cargo del Ministerio de Defensa británico. Una segunda emisora es puesta en funcionamiento en 1941 por el gobierno con la colaboración de la Sociedad de Radioaficionados en 1937. Esta radio transmitía desde el ayuntamiento de Curepipe y las transmisiones se lograban con un equipo Philips de 60 vatios que operaba en la frecuencia de 7.142 kilociclos en la banda de los 42 metros. Este transmisor había sido propiedad de Peter Adam, quien era un agente representante de la empresa Philips y originalmente se hallaba instalado en la ciudad de Port Louis.
Mientras tanto, los señores Montocchio y Dunville, por órdenes del general de Gaulle, comienzan a operar una emisora clandestina que empleaba el nombre de Radio Francia Libre de Ultramar, la que estaba ubicada en las cercanías de la empresa azucarera Highlands y cuyos programas estaban dirigidos hacia la vecina Mauritania. Este transmisor de onda corta había sido cedido a préstamo por la Compañía de Transmisiones de Sudáfrica y tenía 1 kilovatio de potencia. Estos fueron los pasos previos para el nacimiento de la emisora nacional de radiodifusión, que se produce el 1 de julio de 1944, identificándose como Servicio de Transmisiones de Mauricio, que dependía de la Subsecretaría del Ministerio de Relaciones Públicas. Estas primeras transmisiones se realizaron desde el Teatro Plaza, en Rose Hill, hasta el año de 1946. En ese momento la emisora es trasladada a un instituto de enseñanza en Port Louis. Sus transmisiones estaban divididas en 3 segmentos diarios y operaba en la frecuencia de 1333 kilociclos, longitud de onda de 225 metros de la onda media, empleando aquel viejo transmisor donado por Sudáfrica. La Corporación de Transmisiones de Mauricio es el servicio público de radio y televisión de la República de Mauricio y fue establecida como tal el 8 de junio de 1964 y previamente operó como un servicio gubernamental bajo el nombre de Servicio de Transmisiones de Mauricio. Il est 7h, madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Vous écoutez la MBC, l'Office de radiodiffusion télévision de l'île Maurice, émettant sur 439 mètres et dans la bande des 31 mètres. Nous vous souhaitons la bienvenue à cette première émission que vous permettra d'entendre dans quelques instants. Bon pied, bon œil. Il est 7h30, voici maintenant notre bulletin d'information. La MBC es administrada y controlada por un consejo de 7 miembros, que es el encargado de todas las políticas de transmisión de la emisora. La organización se sostiene con el pago de una licencia que deben abonar todos quienes sean consumidores de energía eléctrica. Las transmisiones locales cubren una amplia gama de idiomas, que incluyen el francés, inglés, creol, chino e indostani, junto a varias lenguas aborígenes. Muchos de sus programas son suministrados desde el extranjero con organizaciones colegas, pero también se cuenta con una producción local. La información y la educación son los principales temas tratados en sus programas. Con el paso de los años, la emisora se ha expandido en todo aspecto, tanto en su estructura edilicia como técnica. Al transformarse en una corporación pública, la emisora operaba en la onda corta en la frecuencia de 4.850 y 9.710 kilociclos, en las bandas de 60 y 31 metros respectivamente, empleando un transmisor Philips de 10 kilovatios. Pero estas transmisiones debieron cerrarse debido al desgaste del transmisor y las dificultades para su reparación o reemplazo, quedando activa únicamente en la nueva frecuencia de 684 kilociclos de la onda media y una red de emisoras de modulación de frecuencia. Desde Munro, Buenos Aires, Argentina, les habló Daniel Camporini. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Los primeros intentos de establecer una emisora oficial en Angola se remontan a 1950. Prácticamente hasta 1953 fue el Radio Clube de Angola el que realizaba los programas y servicios informativos oficiales, estos con un contenido propagandístico más que cultural y educativo. Las primeras transmisiones experimentales datan de finales de 1951 con la creación de una oficina de radiodifusión dependiente de la Dirección de Correos, Telégrafos y Teléfonos que empleaba para estas emisiones equipos que pertenecían a la compañía portuguesa Marconi y los estudios eran del Radio Clube de Angola. Esas transmisiones se limitaban únicamente a los fines de semana y recién 2 años después se hicieron diarias cuando se adquirió a la empresa Marconi un equipo de 10 kilovatios.
En 1964 son inauguradas de manera parcial las instalaciones del centro emisor de Mulevos, el que quedó terminado recién en 1969. La emisora oficial llegó a transmitir en dos frecuencias de onda media, 701 y 1088 kilociclos, en las longitudes de onda de 427,9 y 272,7 metros respectivamente, con 5 y 100 kilovatios, a lo que se sumaban las frecuencias de onda corta en los 9.335 y 11.875 kilociclos, bandas de 33,13 y 25,26 metros para programas en los idiomas inglés y francés en diferentes horarios, y ocasionalmente se la captaba también en los 4.820 kilociclos en la banda de los 62,24 metros. Dentro de momentos e diretamente ao Observatório João Capelo, final horário das 20. São 20 horas em Angola. Aqui Portugal, o Estado de Angola, Luanda transmite a emissora oficial. A partir deste momento estão connosco os radioclubes de Cabinda, Malange, Coenza Sul, Bié, Moçambiques, a Voz do Zaire e o emissora regional de Saurimo. Diário Falado. Para confirmar la evidencia de que Luanda era la única ciudad en Angola con las condiciones económicas para sustentar a más de una emisora radial privada, en 1964 inicia sus emisiones a Voz da Luanda, con un transmisor de onda media de 250 kilovatios. Esta fue la primera emisora angoleña en asumir que era una emisora urbana, pues todas las demás salieron al aire con la pretensión de cubrir el país y el exterior. Otro proyecto de la radio oficial angoleña fue La Voz de Angola. Fue creada en 1968 con un transmisor de onda corta de 10 kilovatios y otro de onda media de 100 kilovatios. En realidad, La Voz de Angola no llega a existir como emisora autónoma, ya que fue un desprendimiento de la emisora oficial empleando las mismas frecuencias en diferentes horarios. Funcionaba en las mismas instalaciones, aunque poseía estudios y personal de producción propios. Su programación estaba orientada a la población autóctona, privilegiando los dialectos más usados y la música angoleña. Debido a esto, gozaba de buenos niveles de audiencia, sobre todo en la ciudad capital. Esta é a Voz de Angola, a emissora do povo.
La actual Radio Nacional de Angola es en cierta forma una heredera de todas las transmisiones realizadas en el pasado. Es una organización pública con una gran cantidad de transmisores en onda media, modulación de frecuencia y onda corta, que emiten programas en idioma portugués y 12 lenguas nacionales desde Luanda y 50 lenguas y dialectos, si tomamos en cuenta las emisoras provinciales, mientras que los programas internacionales se emiten en portugués, inglés, francés y lenguas vernaculares. Desde Munro, Buenos Aires, Argentina, les habló Daniel Camporini. Olá, amigos e amigas. Tivemos aí a participação do nosso amigo Daniel Camporini, trazendo essa aula de história espetacular, que hoje trouxe áudio falando sobre a Rádio Maurício e também sobre a emissora oficial de Angola, a Rádio Nacional da Angola. Como sempre, uma verdadeira aula de história do mundo do rádio, ok? Bom, mas vamos agora a uma informação interessante. É que no último dia 28 de maio tivemos o 7º encontro de radioamadores de Caruaru, que aconteceu nas dependências do Polo Caruaru, aqui em Caruaru, Pernambuco, onde tivemos aí mais de 80 pessoas aproximadamente que vieram prestigiar esse evento. Tivemos pessoas de várias cidades aqui do interior de Pernambuco, como também do estado de Alagoas, também do Rio Grande do Norte, tivemos também da Paraíba, e foi realmente um encontro espetacular para todos nós, devido aos últimos anos estarmos não participando de eventos ao público devido à pandemia, ok? Mas aí quero agradecer a todos aqueles que vieram, que prestigiaram. O encontro não é meu, o encontro é de todos nós. O encontro só tem êxito onde todos participam. Ok? Então quero aqui agradecer a todos os que vieram. Não vou citar nomes, mas aí estende-se a todos que vieram de várias cidades aqui do estado de Pernambuco, como também dos estados citados, Alagoas, Paraíba e também Rio Grande do Norte. Ok, amigos? Então, muito obrigado. E só lembrando, dia 26 de maio de 2024, teremos aí o 8º encontro de radioamadores. Já fica aqui o convite, coloque aí na sua agenda e venha nos prestigiar. Dia 26 de maio de 2024, nas dependências do Polo Caruaru, das 9 às 16 horas. Ok? Então, todos já estão previamente convidados. Agende-se e venha nos prestigiar, venha nos conhecer pessoalmente, aí os amigos que apenas conhecemos muitas vezes pelas ondas do rádio. Bom, mas vamos dar sequência às informações na noite de hoje. Notícias que nos vêm desde a Europa, que a Atlantic 2000 está completando 41 anos no ar, neste sábado. A Atlantic 2000 Internacional esteve pela primeira vez nas ondas curtas em 6 de junho de 1982. Em junho de 2023, completamos 41 anos. Não se esqueça de ouvir nosso programa especial de aniversário no sábado, dia 10 de junho, das 8 às 9 UTC, em 6.070 e 9.670 kHz, via o canal 292. Se você deseja receber nosso EQSL especial, envie um relatório de recepção realmente detalhado para atlantic2000international@gmail.com. Então, amigos, o e-mail é o Alfa Tango Lima Alfa November Tango India Charlie 2000, que aí justamente seria 2000, India November Tango Eco Romeo November Alfa Tango India Oscar November Alfa Lima @Golf Mike Alfa India Lima .Charlie Oscar Mike Atlantic 2000 international@gmail.com. Não se esqueça de dar detalhes sobre o programa, entre 15 e 20 minutos ou mais, e detalhes técnicos sobre a recepção.
com o código SIMPO, com seu receptor, tipo de antena e receptor, se você ouvir em ondas curtas, ou computador, telefone e conexão, se você ouvir online. Se você usar um receptor online, mencione sua localização geográfica real. Boas escutas a todos e visite também aí o nosso site Atlantic 2000 em radioatlantic2000.free.fr. Ok, amigos? Então, repetindo, o site é o rádio Alfa Tango Lima Alfa November Tango India Charlie 2000.foxtrot Romeo Eco Eco.foxtrot Romeo. E o radiograma de ondas curtas está no ar do dia 8 ao dia 13 de junho, com o programa de número 308. O cronograma de transmissão do radiograma das ondas curtas é o seguinte: na sexta-feira, das 0h30 a 1 UTC, em 9.265 kHz. Também na sexta-feira, das 5h30 às 6 UTC, em 7.780 kHz. Também na sexta-feira, das 13 às 13h30 UTC, em 17.770 kHz. Também ainda na sexta-feira, das 15 às 15h30 UTC, em 15.755 kHz. Já no sábado, das 13h30 às 4 UTC, em 9.265 kHz. Também no sábado, das 23 às 23h30 UTC, em 7.570 kHz. Já na segunda-feira, das 8 às 8h30 UTC, em 5.850 kHz. Informando também que o MIT KBC transmite aos domingos das 22 às 0h UTC, em 5.950 kHz, via Rádio Miami Internacional. Ok? Então os amigos aí podem ouvir a programação e enviar os informes de recepção. O MIT KBC, o e-mail é o themightybc@gmail.com. Então, falando em alfabeto fonético internacional: Tango Hotel Echo Mike India Golf Hotel Tango Yankee Quebec Kilo Bravo Charlie Golf Mike Alpha India Lima Charlie Oscar Mike. Ok? Também os amigos podem conferir em kbcradio.eu. Kilo Bravo Charlie Romeo Alpha Delta India Oscar Eco Uniform. E também no Facebook é só procurar The Might KBC. Ok, amigos? E também será realmente um show de música, onde a maior parte do show e do programa é musical, mas o apresentador transmite algum texto em imagem MFSK 64 perto do final da transmissão, que é transmitido pelas Rádio Miami Internacional às quintas-feiras, das 2 às 3 UTC, em 5.850 kHz, que já é quarta-feira à noite nas Américas. Procure também um identificador de cachoeira no início do show, ou seja, um identificador da transmissão em THISISA Music show@gmail.com. Então, em alfabeto fonético seria Tango Hotel India Sierra Alpha Mike Uniforme Sierra India Charlie Sierra Hotel Oscar Whisky @golf Mike Alpha India Lima Charlie Oscar Mike. Ok, amigos? Também temos aí a informação da Pop Shop Radio da Colômbia Britânica, lá no Canadá, que inclui uma grande variedade de música pop, como os discos dos anos de 1960 a 1970 que foram tocadas nas
40 principais estações de rádio, não apenas da América do Norte, mas também em rádios offshore e estações como a Rádio Luxemburgo. Os programas também podem incluir algum texto MFSK e uma imagem, ok? Os amigos podem ouvir pelo popshopradio.ca, ou seja, Papá Oscar Papá, Sierra Hotel Oscar Papá, Romeo Alpha Delta Índia Oscar Charlie Alpha. O e-mail seria radiopopshop@gmail.com. Ok, amigos? Então, Romeo Alpha Delta Índia Oscar Papá Oscar Papá Sierra Hotel Oscar Papá @Golf Mike Alpha India Lima .Charlie Oscar Mike. E aguardamos seu informe de recepção. Aí as informações são do Kim Andrew Elliott, o Kilo Delta Nono X-Ray Bravo, produtor e apresentador dos programas Radiograma de Ondas Curtas. Outra informação que nos chega desde o Brasil é que está ativa a portaria que atualiza o calendário de flexibilização do horário de transmissão do programa A Voz do Brasil. A portaria publicada no Diário Oficial da União, da última quarta-feira, dia 7 de junho, aprova a flexibilização ou dispensa do horário do programa. O Ministério das Comunicações, MCOM, por meio da Secretaria de Comunicação Social Eletrônica, atualizou o calendário de flexibilização ou dispensa do horário de retransmissão do programa A Voz do Brasil. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União da última quarta-feira, dia 7 de junho. A portaria reforça a possibilidade de dispensa em datas especiais, como aniversário dos municípios, e estende-se também a flexibilização que será possível quando ocorrer jogos da Seleção Brasileira de Futebol ou quando as emissoras forem transmitir jogos de equipes brasileiras em campeonatos estaduais, nacionais e internacionais. Nesses casos, o programa deverá ser retransmitido até às 23 horas do mesmo dia, quando as partidas iniciarem entre as 19 e 20 e 30 horas. A portaria do Ministério das Comunicações reforça que as emissoras não poderão deixar de transmitir A Voz do Brasil sem autorização da pasta ou fora das datas estabelecidas no calendário. A veiculação do programa A Voz do Brasil poderá ser flexibilizada ou dispensada para cobertura jornalística em tempo real de eventos, manifestações ou acontecimentos de grande apelo ou repercussão pública que não tinham previsibilidade. Ok, amigos? Então fica aí essa informação que tantos rádios, tantas emissoras de rádio têm solicitado, e não ficando focado apenas às 19 horas, horário oficial de Brasília, obrigatoriamente todas as emissoras deveriam cumprir. Mas aí há essa flexibilização entre as 19 e as 23 horas UTC, aliás, 23 horas horário de Brasília, ok? Outra informação interessante que eu queria justamente trazer para os amigos é sobre a questão da abrangência do 5G. A instalação do 5G é liberada para mais 459 municípios. Até o momento, 1.423 municípios já efetuaram a limpeza da faixa de 3.5 GHz, isso recebendo a autorização que começa a valer a partir da próxima, aliás, amigos, já começou a valer desde a última terça-feira, dia 30 de maio. Então, a instalação de infraestrutura para o 5G foi autorizada para mais 459 municípios de 23 estados. A decisão ocorreu durante a reunião do Grupo de Acompanhamento de Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência na faixa de 3.625 a 3.700 MHz GAIPS, ou GAISP, na verdade, nesta última quarta-feira, de 24
de maio. No total, 1.423 municípios já efetuaram a limpeza de faixa de 3.5 GHz e estão aptas a implantar o serviço. Estamos acompanhando esse processo de liberação da faixa para o 5G e a implementação da tecnologia em todo o país. Existe um cronograma do leilão a ser cumprido, mas vamos tentar construir um caminho junto com as operadoras para antecipar essas entregas. Assim, esse serviço de qualidade chegará mais cedo a toda a sociedade brasileira, destacou o ministro das Comunicações, Juscelino Filho. A decisão do GASP possibilita que as operadoras solicitem a implantação da infraestrutura da quinta geração de redes móveis nesta localidade. A estimativa é de que, ao final deste semestre, cerca de 1.006.000 cidades, aliás, 1,6 mil cidades, já tenham sido liberadas para receber a infraestrutura da rede 5G. São Paulo continua sendo o estado que teve a maior quantidade de liberações, com 109 municípios. Na sequência estão Rio Grande do Sul, com 71, Santa Catarina, 55 e Paraná, com 43. A lista segue com Minas Gerais, 35, Paraíba, 19, Alagoas, 18, Ceará, 16, Espírito Santo, 14, Mato Grosso do Sul, 14, Tocantins, 14, Rio de Janeiro, 10, Rio Grande do Norte, 9, Maranhão, 7, Pará, 6, Bahia, 4, Mato Grosso, 3, Sergipe, 3, Amapá, 2, Goiás, 2, Pernambuco, 2, Piauí, 2 e Roraima, apenas 1. As autorizações ocorrem quando concluída a migração da recepção do sinal da televisão aberta e gratuita por meio de antenas parabólicas da banda C satelital para a banda KU. O edital de leilão do 5G ou 5G também garantiu o investimento das operadoras vencedoras para a distribuição de kits para recepção aos cadastrados no CAD único, lista de beneficiários dos programas sociais do governo federal. A implantação conta com a liberação da faixa, não implica na instalação imediata das redes de 5G nas localidades, pois, de acordo com o edital, os compromissos estão programados para vencer a partir de 2025. A instalação antecipada de estações do 5G nessas cidades depende do planejamento e interesse de cada prestadora. Ok, amigos? Então fica aí essas informações interessantes sobre a implantação dessa tecnologia revolucionária 5G que já vem aí tomando forma em várias cidades e estados do nosso país. Agora vamos para os horários e frequências das emissoras nacionais e internacionais para o período radial A23. A Rádio Exterior da Espanha continua transmitindo em idioma português para o Brasil e as Américas de um modo geral. Das 17h30 às 18 UTC, em 11.670 e 15.520 kHz, de segunda a sexta-feira. Das 23 às 23h30 UTC, em 17.715 e 17.855 kHz, também de segunda a sexta-feira. Já a Rádio A Voz do Vietnã transmite sua programação em idioma espanhol das 18 às 18h30 UTC em 9.730 e 11.885 kHz. Das 21 às 21h30 UTC em 9.730 e 11.885 kHz. A Rádio Voz da América, a VOA ou VOA, transmite sua programação em idioma português para a África das 17 às 18 UTC, sendo que sempre os programas de 30 em 30 minutos em 12.080 e 17.655 kHz. A Rádio 9 de Julho, de São Paulo, transmite aí sua programação em idioma português das 0h às 0h UTC em 9.820 kHz. A Rádio Brasil Central, de Goiás, transmite sua programação em idioma português das 0h às 0h UTC em 11.815 e 4.985 kHz. A Rádio Nacional da Amazônia transmite a programação em português das 0h às 0h UTC
em 6.180 e 11.780 kHz. A Rádio Clube do Pará, de Belém do Pará, no Brasil, transmite sua programação em idioma português em onda tropical das 0 hora às 0 hora UTC em 4.885 kHz. A Rádio Confidência, de Minas Gerais, transmite sua programação em idioma português das 0 hora às 0 hora UTC em 6.010 e 15.190 kHz. A Rádio do Observatório Nacional transmite sua programação em idioma português, apenas sinal horário, das 0 hora às 0 hora UTC em 10.000 kHz. Informações de alguns colegas que eles estão trocando um dos transmissores que estava com baixa potência para melhorar aí o sinal e voltar a transmitir com força total. Então vamos aguardar aí essas conclusões de troca para que possamos aí também acompanhar o sinal horário da Rádio Observatório Nacional aqui do Brasil. A Rádio Cacique de Sorocaba, em São Paulo, transmite sua programação em idioma português das 0 hora às 0 hora UTC em 2.470 kHz. A Rádio Difusora Acreana transmite sua programação em idioma português, também de forma irregular, das 0 hora às 0 hora UTC em 4.885 kHz. A Rádio Araucária transmite sua programação em idioma português das 0 hora às 0 hora UTC em 9.290 kHz. A Rádio Antares, de Belém do Pará, voltou a transmitir, está em teste de transmissões irregulares das 0 hora às 0 hora UTC em 7.400 kHz. Então os amigos podem sintonizar a Rádio Antares, de Belém do Pará, no Brasil, em idioma português, das 0 hora às 0 hora UTC em 7.400 kHz. Lembrando que as transmissões são irregulares, ou seja, não tem dia certo para transmitir. A Rádio Casa transmite em 8.000 kHz em idioma português, sempre das 0 hora às 0 hora UTC em 8.000 kHz. A Rádio Marumbi transmite aí sua programação em idioma português das 0 hora às 0 hora UTC em 6.080 kHz. A Rádio Saturno transmite sua programação em idioma português das 0 hora às 0 hora UTC em 6.170 kHz. A Rádio Boa Vontade transmite sua programação em idioma português para o mundo das 0 hora às 0 hora UTC em 9.550 kHz e também das 7 às 2 UTC em 11.895 kHz. A Rádio Rural de Tefé, no Amazonas, também transmite aí sua programação de forma irregular das 10h30 às 3 UTC em 4.925 kHz, ou seja, em onda tropical. A Rádio Católica Mundial, a WEWN ou EWTN, que é a Rádio Católica Mundial, transmite sua programação em idioma espanhol das 14 às 0 hora UTC em 12.050 kHz. Para a América Central e do Sul, e das 0 hora às 14 UTC em 5.970 kHz, também para a América do Sul e Central. A Rádio Voz Missionária transmite sua programação em idioma português das 0 hora às 0 hora UTC em 5.940, 9.665 e 11.750 kHz. A Rádio Rebelde de Cuba transmite sua programação em idioma espanhol das 0 hora às 0 hora UTC em 5.025 kHz. A Rádio Havana Cuba transmite também sua programação, além do espanhol, transmite em idioma português das 0 hora a 1 UTC, de 0 hora e 30 a 1 UTC em 17.700, em 15.730 kHz. Então, só corrigindo, das 0 hora e 30 a 1 UTC em 15.730 kHz. Das 20 às 20h30 UTC em 13.680 kHz. Das 22 às 22h30 UTC em 15.230 kHz.
das 22h30 às 23 UTC, em 7.380 kHz. E também dando sequência em 11.880 e 15.230 kHz. E por fim, das 23h30 às 0h UTC, em 15.730 kHz. A Rádio Vaticano transmite sua programação em idioma português para a África, das 18 às 18h30 UTC, em 15.565 kHz. E das 21 às 21h30 UTC, em 11.870 kHz. Bom, amigos, tivemos aqui algumas informações de horários e frequências sobre as emissoras nacionais e internacionais. Vamos agora ouvir um pequeno trecho de um áudio bem interessante sobre a antena loop magnética para a onda média. Achei bem interessante essa informação. Vamos ouvir em sequência, estamos de volta. Boa noite, galera, aqui é o Dr. Transglobe, aqui é o Motorrádio, tá? Motorrádio que eu andei modificando, certo? Se a galera quiser mandar uns rádios desses para modificar também, faço uma modificação que fica insurpreendente a recepção, mas hoje eu vou falar sobre a antena loop magnética, tá? Essa aqui é uma loop de raio, certo? De raio ao quadrado, dá 52 centímetros, certo? 52. Ó, fio, vocês usam fio, tá? Seria fio 18. São 11 voltas de fio, com raio de 52, tá? Álvaro, como é que tu conseguiu um troço desse tamanho? Sabe aquela bacia de máquina de lavar roupa? Eu cortei uma tira da máquina de lavar roupa, o cesto da máquina de lavar roupa, onde tu joga a roupa aqui dentro, certo? Que na máquina de lavar roupa torce, os furos que saem, ó, da centrífuga, eu cortei, era um tamborzão grandão, cortei uma tira, tá? 11 voltas, né? De fio 18. Esse fio grosso aí, tá? Galera, o segredo dessa antena não funciona variável pequeno, tá? Porque os variáveis de plástico não funciona, tá? Segredo, use um variável grande. O mínimo, a capacitância tem que ser de 400 PF. Pode ser 450, 460, 470, mas tem que ser 400, tá? Tem que ser variável desses rádios antigos aqui, ó. Esses de lâmina aí, ó. Esses antigão assim, ó. Quanto maior o variável, maior o desempenho da antena, tá? Como vocês estão vendo, olha só o tamanho das lâminas, ó. Certo? A diferença de um capacitor pequeno, que pode ser 400 PF, num grande, é o ganho. O pequeno não chega aos pés do grande. Mas Álvaro, mas é a mesma capacitância. O segredo é a curvatura do variável, as lâminas, essa curvatura. Essa curvatura aqui influencia muito no ganho da antena. Essa antena é conhecida como ALC, certo? Capacitância por indutância, tá? É um controle de ressonância, né? E como a gente usa os rádios com bobina de ferrite, né? Principalmente esses rádios importados, hoje, o DG e outras marcas. Como vocês estão vendo esse rádio aqui, ó. Eu vou fazer um pequeno teste para vocês verem. É incrível a recepção que fica um rádio desse aqui, ó, galera. Olha só. Ó, vamos sintonizar uma rádio bem fraquinha. Olha só. Aqui, ó. Vamos fechar o variável. Olha só, galera. Olha só. Chega a saturar, ó. Chega a saturar de tão forte que é, ó.
Uma rádio da Argentina. Vamos fechar o variável, olha só. Olha só. Chega a saturar o som, ó. Tu tem até um controle, ó. Vamos subir. Aqui, ó. Quem faz aqui uma? Vamos abrir o variável, olha só. Olha só. Ele chega a saturar. Ó. E outra, o variável tu não pode botar a mão no variável, tem que ser um botão isolante, ó. No eixo tem que ser botão ou de plástico, baquelite, mas tem que ser isolante. Beleza, galera? Ó, eu vou tirar o rádio. Ó, vou fechar o variável, ó. Morreu, ó. Tiro aqui, ó. Ó, vou botar aqui, ó. Ó, abre o variável, olha só. Aqui assim, ó. Como digo para vocês, a LC funciona assim, ó. Todo rádio transistorizado com uso com sistema de ferrite, quando você liga, ele gera um campo magnético pelo oscilador. Esse campo, certo, que sai do ferrite e retorna, é um campo que quando tem um sinal de onda de rádio, ele pega e amplifica, certo? Como você bota no sistema de LC, que é capacitor por versus a indutância, ressonância, com o sistema de ressonância, quando você faz o ajuste por certa ressonância da frequência que o variável do rádio sintonizou, ele vai pegar aqui e vai amplificar o maior campo. O campo vai ser maior da bobina, certo? Como o campo desse aqui é pequeno, quando você gira aqui, a certa ressonância do rádio, ele aumenta o campo seja muito maior. Por isso que o rádio vira no bicho na recepção. Beleza, galera? Ó, rádios, segredo da antena. Quanto maior a loop, quanto maior esse círculo, melhor o rendimento, tá? Maior o círculo, mais sensível ele fica. Segredo, variável tem que ser grande, tá? Não insista com variável pequeno que não funciona, tá? Eu já fiz muito teste de variável daqueles de motorrádio, do próprio motorrádio, que é o maior, daqueles maiorzinhos de plástico, não fica bom, não fica. Agora, o variável antigo, desses de rádio a válvula, tá? Desses que usam nos transmissores, os variável maior, só que tem que ser 400 PF. Pode ser 470, 480, mas tem que ser 400 PF, tá? Beleza, galera? Com variável grande, botão isolante, o variável tem que estar 100% isolado, como é feito com cano de PVC, né? Foi esquentado, feito uma basezinha bacana aqui, ó, tá? E o fio 18, que é o total aqui de comprimento, tá dando 18 metros de fio, tá? 18 metros, com o fio 1,5, um fio, no caso seria um fio 1 milímetro, tá? Esse é um fio 1 milímetro. Se tu pegar no paquímetro, tu medir, é 1 milímetro de espessura, tá? De cobre, não usa fio de alumínio, tem que ser de cobre, tá, meus amigos? Um forte abraço aqui do Dr. Transglobe, passando essa dica para vocês que vocês gostam de fazer essa experiência com antenas, hein? Vale a pena montar, tá? Quanto maior o loop, maior a bobina. Amigos, tivemos aí a participação do nosso amigo do YouTube, Dr. Transglobe. Então, os amigos depois podem verificar o vídeo na íntegra
que está no YouTube, só procurar Dr. Transglobe, ele tem muitas dicas interessantes aí sobre essa antena loop magnética para onda média. Eu trago também a informação sobre também a loop blindada, que é uma antena para ondas curtas. A loop blindada para recepção em ondas curtas, ela abrange a frequência de 4.5, ou seja, 4.500 a 22.000 MHz. O diâmetro do aro da antena é aproximadamente de 42 centímetros. Ela é uma antena leve e portátil para ondas curtas, que oferece excelentes resultados por suas características de sintonia e direcionalidade. Confeccionada com capacitor variável importado, feito de metal e com redução por engrenagem, o que garante uma sintonia mais fina e precisa da frequência desejada. Os amigos também podem buscar mais informações com o nosso colega, né? O Newton Borges, aliás, Newton Braga. Não basta ter um bom receptor de ondas curtas para que as estações mais fracas e distantes sejam captadas com a clareza que nos permite alcançar uma audição agradável. Para receber sinais fracos, além de um bom receptor, precisamos de uma antena que seja capaz de colher as mínimas quantidades de energia que chegam até nós e enviá-las ao receptor. Existem muitos tipos de antenas de ondas curtas que podem ser instaladas em locais que vão desde pequenos quartos até terrenos amplos. Em princípio, qualquer condutor elétrico que seja colocado no percurso de um sinal de rádio e que, portanto, possa interceptar as ondas eletromagnéticas é uma antena, certo? Segure a antena de seu rádio de ondas curtas e você verá que a recepção melhora, porque, queira ou não queira, seu corpo intercepta uma boa parte dos sinais que chegam até o local. E desde que você não esteja em contato elétrico com o solo, que desviaria estes sinais, eles podem ser enviados ao rádio. No entanto, a eficiência de uma antena não depende simplesmente do fato dela ser boa condutora de eletricidade ou ser muito grande. As dimensões e o formato de uma antena são muito importantes no sentido de se conseguir colher o máximo de energia de um sinal. Assim, para os ouvintes das ondas curtas que desejam captar estações distantes e internacionais, ou para os radioamadores que também desejam captar colegas com estações muito fracas ou distantes, é muito importante saber escolher uma boa antena. As dimensões e o formato de uma antena estão basicamente determinados pela frequência que desejamos captar e pela direção de onde vêm os sinais. Uma antena telescópica, como a que existe na maioria dos pequenos receptores de ondas curtas do tipo portátil, não tem dimensões que possam se relacionar bem com as ondas que devem ser captadas. Uma antena de uns 80 a 100 centímetros de comprimento está bem longe de ter alguma recepção com o comprimento de onda de 49 metros, quando sintonizamos uma estação em torno de 7 MHz. No entanto, a característica mais interessante neste tipo de antena é que ela pode pegar com igual eficiência, se bem que pequena, sinais que venham de outras direções. Podemos aproximar melhor o comprimento da antena do comprimento de onda do sinal que deve ser recebido. Se usarmos um fio longo esticado, o que pode ser feito dentro de casa ou fora de casa, você vai ter aí um ganho ótimo, entendeu? Veja que este fio deve ser logo grosso e também deve ser isolado em suas extremidades para que os sinais captados não se percam no contato com um mastro ou uma parede. O fio em si não precisa ser um isolamento em seu comprimento, porque os sinais correspondentes às ondas eletromagnéticas podem atravessar o material que o isola. É comum, e é bem comum na verdade, usar fio nu, por ser mais barato e por não aparecer tanto
principalmente se tiver que ficar num telhado. Uma antena de 3 a 40 metros de comprimento deste tipo pode colher muito mais energia do que uma antena telescópica comum, mas, mesmo assim, não podemos considerá-la ideal. Com a faixa de frequência das ondas curtas, que normalmente ouvimos vai de 2 MHz a 30 MHz, isso significa o comprimento de onda de entre 10 e 150 metros, o que nos dá uma variação de valores muito grande. Uma antena fixa do tipo indicado não terá uma sensibilidade que se possa considerar uniforme em toda essa faixa. Podemos perceber que existem faixas em que ela se comporta melhor, captando entre sinais de estações mais fracas e distantes. A indicação é que uma dessas antenas, mais 2 ou 3 que possam ser comutadas por meio de uma chave, há comportamentos diferentes nas diversas faixas que podem ajudar a se obter uma cobertura mais uniforme. Este tipo de antena também tem uma característica importante que deve ser considerada, a diretividade. Os sinais que incidirem num plano perpendicular à antena são captados com muito mais facilidade do que os sinais que incidirem num plano oblíquo. Por outro lado, os sinais que incidirem num plano perpendicular praticamente não são captados. Um tipo melhorado dessa antena é a denominada L invertido, e que aproveita parte do cabo da descida também para a captação de sinais. Esta antena é mostrada com ganho excelente no seu L invertido, ok? Que também ela é bastante popular entre os ouvintes das ondas curtas. O comprimento desta antena também está relacionado com a faixa que deve ser captada. Com antenas entre 3 e 20 metros deste tipo, é possível ter uma boa cobertura da faixa dos 2 aos 30 MHz com um razoável rendimento. Uma antena muito usada para os ouvintes que desejam ter o máximo de rendimento numa faixa estreita de frequência é a dipolo de meia onda. Esta antena tem sua dimensão calculada para uma frequência determinada, onde seu rendimento é maior. Quando nos afastamos dessa frequência, o rendimento dessa antena cai sensivelmente, mas ainda assim temos, no caso de recepção, um bom desempenho. Assim, se os amigos pretendem explorar a faixa dos 31 metros, frequência entre 8 e 12 MHz, será interessante centralizar as dimensões dessa antena, de modo que ela fique sintonizada em 10 MHz. Como 10 MHz corresponde a 30 metros, isso significa que essa antena deve ter metade desse comprimento, ou seja, 15 metros. Essa antena terá maior rendimento na captação dos sinais que incidam segundo um plano perpendicular ou menor rendimento para um plano paralelo. Veja, entretanto, que mesmo funcionando na captação de sinais de outras faixas, seu rendimento será bem menor. Bom, amigos, chegamos agora já ao final da nossa programação e tivemos aí essas interessantes informações sobre a antena, tanto a antena dipolo para onda média, como também a dipolo blindada para onda curta. Mais informações, amigos, podem pesquisar aí o Newton Braga, certo? Para antenas para ondas curtas, como também o nosso amigo Dr. Transglobe no YouTube, como também o Newton Braga, certo? Tem muitas informações. Esse programa quis fazer essa inclusão diferenciada, comentando sobre a antena, que é muito interessante. Nós somos amantes aí das ondas do rádio, sabemos que o receptor apenas não faz o trabalho de captação, necessita da antena. O rádio por si só é apenas um aparelho para enfeite, mas o rádio com antena ele torna-se uma máquina poderosa na captação das ondas do rádio. Ok, amigos? Então vamos chegando ao final da noite, ao final da nossa programação na noite de hoje. Hoje o programa Boletim DX, em sua edição de número 131, do dia 9 de junho de 2023. Para todos, muito boa noite, que Deus ilumine a cada um e respectivamente as suas famílias. Esteve com vocês na produção e apresentação Antônio Avelino
direto dos estúdios do DX Clube Sem Fronteiras. Muito boa noite, amigos, e até o nosso próximo programa. Boa noite, fui! Quiero felicitar al club de... Essa é a sua rádio. Ligada em você. Melhor programação. O que você merece. Sejam todos muito bem-vindos à nossa rádio DX, do DX Clube Sem Fronteras. Hola querido amigo Antonio, soy Arnaldo Slain desde Buenos Aires, Argentina, editor de actualidadx.com.ar de RAI Argentina al Mundo y del programa La Rosa de Tokio, que sale por Radio Provincia de Buenos Aires. Y justamente quería aprovechar este momento para saludarte a vos y por tu intermedio a todos los que componen, trabajan activamente o son miembros del DX Club Sin Fronteras por la fabulosa labor que ustedes están desarrollando ya desde varios años atrás en la difusión de nuestro amado hobby del DXismo y de la radio en general. Vayan pues mis salutaciones para vos y por tu intermedio para todos los que de alguna manera tienen que ver con esa joven y a su vez veterana institución del DX latinoamericano. Muchas felicitaciones y un gran abrazo desde la República Argentina. Simplesmente diferente.